Impactos da pandemia no agronegócio mundial, segunda parte das informações técnicas apresentadas pelas representantes da CNA. Caminhoneiros e portuários terão direito a receber vacina contra a gripe. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Economia Rural. E hoje nós vamos à segunda parte da prosa entre Lígia Dutra, superintendente de Relações Internacionais da CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, com Suemi Andrade, coordenadora de Inteligência Comercial da CNA, sobre o mercado internacional diante da pandemia coronavírus. Nós vamos hoje conferir as informações técnicas para poder você tomar então as decisões mais assertivas. Foi perguntado às representantes da CNA sobre se há containers suficientes para exportação. Foi citado o caso de hortifrutis exportados para a Europa. Uma preocupação que teve geral, assim, na questão da maior rigidez e da questão mesmo do atraso, é isso que a Lígia falou. Não necessariamente, não há nenhuma medida, nenhum reporte de medida governamental dos países da Europa restringindo, muito pelo contrário. Sempre uma posição, a presidente da Comissão Europeia tem falado diariamente a preocupação da garantia de que não haja a crise de abastecimento e tudo mais. Mas sim, alguns atrasos foram reportados. Então, passando aí para um outro parceiro comercial importante do Brasil, que é os Estados Unidos hoje está enfrentando também uma situação grave, né, da pandemia, então eles estão com diversas medidas de apoio ao produtor rural. Os Estados Unidos é um grande produtor rural, no mercado internacional um concorrente forte do Brasil, né, mas a gente também vende bastante para os Estados Unidos, é o nosso terceiro destino de exportação depois da China e da União Europeia. Então, o Congresso americano está analisando um pacote de 1,2 bilhões de dólares para assistência alimentar. Esse pacote vai ser para compras governamentais. 400 milhões vão só para compras de commodities agrícolas, ou seja, o governo está investindo muito em compras governamentais para manter a produção agrícola. A gente tem visto isso fortemente nas medidas que o Ministério da Agricultura dos Estados Unidos tem anunciado. Além disso, o que mais que a gente vê nas exportações, os Estados Unidos e a China agora estão na fase 1, né, do acordo, da trégua da guerra comercial que durou os últimos 2 anos. Então, os Estados Unidos devem voltar a exportar para a China produtos do agro. E um dos produtos que a gente já percebeu um aumento foi a carne suína. Exatamente pelo aumento da demanda chinesa desse produto, os Estados Unidos já voltou a fazer embarques. Mas com relação à carne bovina, o USDA, que é o Ministério da Agricultura dos Estados Unidos, o equivalente ao nosso Ministério da Agricultura, eles fizeram algumas declarações dizendo que teve um aumento no consumo interno de carne bovina e com isso eles teriam menos carne bovina disponível para exportação. Eles são exportadores, né, para Japão, Coreia do Sul e também poderia, pela nova fase do acordo, exportar mais para a China. Mas com o aumento da demanda interna, pode ter uma redução aí da oferta deles internacional. Além disso, é importante destacar também que nos Estados Unidos, a gente recentemente, nosso Ministério da Agricultura conseguiu abrir o mercado americano de novo para a carne bovina brasileira. E agora, durante a pandemia, o que a gente tem visto é já aquele retorno do protecionismo do produtor rural americano. Então, algumas entidades do agro americano, entidades de produtores, já defendendo junto às políticas de auxílio, coloca lá no meio, né? Vários pedidos de políticas de auxílio para o setor e no meio pede o fechamento do mercado para o Brasil. Então, enfim, isso é algo que surge no meio desses cenários mais conturbados e que a gente tem que estar atento, porque, na verdade, a gente precisa de um aumento de comércio nesse período para garantir a segurança alimentar, né, do mundo todo. E não ficar dando aí asas para esses interesses protecionistas. A gente sempre, quando monitora, a gente monitora não só medidas governamentais, medidas oficiais, mas também esse tipo de pressão, né? É importante a gente estar atento a isso também.
Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É bom ou não é, só? Os caminhoneiros e portuários vão ter direito a receber a vacina contra a gripe. Segundo Tarcísio Freitas, ministro de Infraestrutura, esses profissionais fazem parte do segundo grupo prioritário, logo após os idosos. A medida é tomada para assegurar a saúde dos profissionais fundamentais para o abastecimento do Brasil. Apesar de não prevenir Covid-19, a vacina previne contra outras gripes e pode ajudar a facilitar o diagnóstico. Desde o início do governo Bolsonaro, o Ministério da Agricultura vem buscando aberturas e ampliações de mercados pelo mundo para a exportação dos produtos brasileiros. Um desses mercados é o Oriente Médio. Confira o que Lígia Dutra e Suemi Andrade, da CNA, disseram sobre este mercado. É uma região muito dependente da importação de alimentos. Há uma preocupação geral na região de que não haja manifestações sociais em função de crise de desabastecimento. Então, falando especificamente de Arábia Saudita e Emirados Árabes, que são dois mercados muito importantes para o agro brasileiro. Também não há nenhuma medida oficial de restrição, muito pelo contrário, uma preocupação muito grande com o risco de desabastecimento. Os governos têm procurado tranquilizar a população com relação a isso. Na Arábia Saudita, a proibição de que os restaurantes sirvam alimentos nas suas instalações e a determinação de teletrabalho tem mudado os hábitos de consumo da população. Então, o Brasil, que exporta muito para lá, para bares e restaurantes, os exportadores já estão começando a ficar alertas. Ainda não recebemos nenhum reporte de cancelamento de contrato ou algo nesse sentido, mas sim há uma preocupação de que isso venha acontecer, guardando quanto tempo isso vai demorar. A gente tinha recebido há umas 2 semanas atrás uma notícia de que o desembaraço estava prejudicando, estava demorando pela maior rigidez no desembaraço das importações na Arábia Saudita, mas a gente já soube que isso está normalizado agora. Pois é, e o que a gente tem visto em países islâmicos, de um modo geral, não apenas os do Oriente Médio, mas outros, é uma preocupação também, porque no mês que vem começa o Ramadã, então é uma época em que eles têm uma necessidade muito grande, de ter essa garantia, esses estoques de alimentos todos em ordem, para poder atender a população durante o mês sagrado. Então, vários países já reportaram para a gente a flexibilidade de algumas regras, até redução de burocracias. No Marrocos veio reporte de que estão aceitando algumas documentações que às vezes precisavam ser entregues no momento do desembaraço, já estão aceitando a posteriori. O Egito também com essa preocupação. A gente tem relatos da Indonésia. Então, a gente vê que esses países, na verdade, eles estão querendo facilitar o trânsito das mercadorias, facilitar o fluxo, e não querem ter crise, claro, ninguém quer ter desabastecimento. No Catar, por exemplo, agora 24 de março, o governo determinou a isenção a tarifa de imposto de importação para 905 produtos, incluindo vários produtos do agro, carne, peixe, queijos, legumes, lácteos e sucos. Isso está tudo registrado, inclusive, esses países estão reportando ao OMC, na Indonésia também estão preocupados com isso. Então, a região que depende da importação de alimentos tem uma preocupação de equilibrar a restrição à movimentação de pessoas, mas a garantia de que não haja falta de alimentos para a população. Isso. É o que a gente tem visto forte também, um relato do Vietnã, de que a gripe aviária, casos de gripe aviária no Vietnã e também a peste suína estão fazendo o preço das proteínas da proteína animal lá no Vietnã subir, e isso causa uma pressão inflacionária. Então o governo também está pensando medidas de flexibilização da importação desses produtos.
E acho que para a gente concluir aqui essa rodada que nós estamos fazendo pelo mundo, eu queria terminar com a Austrália, porque a Austrália é um grande exportador também, um país do agro, né? Mas que vem enfrentando dificuldades extras, além do corona, né? A Austrália enfrentou uma grande enchente que teve um impacto forte no rebanho né, da pecuária. A Austrália teve um problema com os incêndios, então eles também perderam boa parte da produção agrícola deles. O setor de vinhos foi muito afetado, né? As vinícolas foram muito afetadas porque tiveram incêndios. Então eles estão enfrentando problemas extras, né, ao corona. Então todo esse cenário ainda de dificuldade do comércio internacional, a gente tem que ficar muito atento com a capacidade também da Austrália, a capacidade exportadora da Austrália, porque a Austrália ela vende muito em especial para a China. Então a gente tem que ver exatamente como vai ficar essa capacidade, qual que vai ser o poder, as ações do governo australiano para auxiliar o setor, né, e como que isso afeta o mercado internacional, porque eles vendem muitos produtos que nós também vendemos. Então a gente tem que ficar de olho aí, porque aqui pra gente, né, todos estamos enfrentando dificuldades, mas lá as dificuldades deles esse ano foram redobradas, dos produtores rurais. Então a gente tem que ficar muito atento a isso e entender como que estão, como eles vão fazer esse período de recuperação. O internauta Wendel Lima perguntou: antes de pensar no mercado internacional, já temos garantido o abastecimento do mercado interno, principalmente de insumos para todas as regiões do país? Sim, o Brasil é um país que produz muito. Logo em seguida, ao meio-dia, o Bruno Luque, superintendente técnico da CNA, vai falar sobre abastecimento interno e ele vai falar exatamente sobre todos esses pontos. Mas sim, o Brasil tem capacidade de produzir para a gente e para muitos parceiros, né? Então, fica atento também na próxima live aí do Bruno Luque, que ele vai responder com mais informações. Eu acho que é importante dizer assim, que as medidas adotadas pelos países, ela está muito vinculada ao avanço do vírus, não só dentro do próprio país, mas em outros países também. Então, apesar, por exemplo, a China adotou de ontem para hoje, né? Isso que a Lígia falou, essa restrição. Apesar deles estarem revertendo o quadro, eles implantaram a medida agora de proibição de entrada de estrangeiros no país. Então, essa foi uma medida tomada não baseada no avanço do vírus dentro da China, mas no resto do mundo. Então, eu acho que é importante o importador, não só o exportador, mas o importador também, porque do ponto de vista de insumo, também tem impacto. O Brasil também é deficitário, importa muitos insumos, está sempre antenado nos sites oficiais dos países, especialmente dos países de onde se compra e para onde se vende o seu produto, dessas medidas que estão sendo adotadas, né? Tem vários sites oficiais que estão compilando essas informações. Várias instituições. Então, a Organização Mundial do Comércio, por exemplo, está compilando informações de todos os países que estão fazendo redução de imposto de importação, né? O Brasil, por exemplo, já fez também para vários produtos médicos, né? Então, vários outros países, a Suemi citou aqui o Catar também para alimentos. Então, são muitos países, é interessante saber lá se tem alguma oportunidade de redução de um imposto de um produto que vocês produzem. O USDA, que é o Ministério da Agricultura dos Estados Unidos, também criou um site específico, como se fosse perguntas e respostas relacionados ao impacto do coronavírus na agricultura, falando com a população e falando com o empresariado também. Também é importante ele estar sempre atualizado. Da Comissão Europeia a gente falou também que eles estão atualizando. Vale a pena ficar, porque está mudando a cada dia, né? Aqui no Brasil também, a Apex Brasil, que é a Agência Brasileira de Promoção de Exportações, também está no site deles atualizando diariamente medidas e também com uma ferramenta em que você pode fazer a comparação aí do avanço da doença com as exportações. Bem interessante, vale a pena também acessar. E, claro, o site da CNA, né, gente? A gente quer deixar o nosso site, nós estamos atualizando também, todos os dias, como eu falei aqui no começo da live. Estamos colocando essas informações todas que a gente compartilhou aqui, vão estar já disponíveis agora à tarde no nosso site, nós vamos colocar, tá? Então, acessem, entrem em contato. A CNA tem um número também para falar com vocês, com o produtor rural, com a sociedade. Pode ligar nesse número, pode mandar mensagem. Esse número serve exatamente para que a gente entenda e conheça melhor os entraves, o que está dificultando. O número é 61 93 300 7278. Então, eu vou repetir, esse número está também na nossa página, no nosso site, que é o número 61 93 300 7278. O site da CNA é o cnabrasil.org.br. Entra lá, fala com a gente
e a gente segue à disposição. E para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal. Também clique no sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.